Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Alguns, até na nossa cabeça, às vezes pode vir um pensamento: se aquilo que nos foi transmitido desde criança, a gente nasceu na igreja, não teve que fazer um esforço para se converter. E talvez pelo fato de ter nascido, nunca pensou em se converter. Nunca pensou. Se acreditava mesmo naquilo que lhe foi ensinado. Era um simples decorema. Nasci cristão, morri cristão. Nasci pagão, morri pagão. A gente fala e pensa que paganismo é simplesmente porque não foi batizado dentro da igreja. Não. Veja que a história de Cristo é a nossa história, é uma realidade. Eu existo, vocês existem, Cristo existiu, a história do povo de Israel existiu, ainda existe, do jeito deles. Então vamos um pouquinho por parte, porque o tema de hoje seria curto e imenso ao mesmo tempo. Imenso porque vem a parte bem histórica. Nabucodonosor existiu, está nos livros da história. Ciro está nos livros da história. Agora, como é que Deus vai falar a um rei pagão? Vai reconstruir o meu templo em Jerusalém. Todo o povo de Israel, que foi conduzido pelo deserto, foi conduzido por Deus, etc., foi alimentado durante 40 anos com maná, alimentado por Deus. Durante 40 anos. Não foi um milagre de um dia. Esta gente é história. Se quisermos apagar a história, também temos que apagar todas as outras histórias. História do Império Romano, história dos povos aztecas, história dos maias, história, todas. Então o mundo existe desde que eu vim ao mundo, quer dizer, como se eu tivesse feito o mundo.
Então o problema é bem simples, mas é bem profundo. Aqui se trata da nossa existência humana, do nosso ser humano. Então aqui não se trata do sentido de culpabilidade ou não culpabilidade pelos nossos erros. Não. Porque homem nenhum é justo. E por mais que eu possa confessar as minhas culpas, não há perdão. Eu vou explicar de uma maneira mais simples. Por mais que o doente confesse as suas doenças ao médico, há salvação. Eu fui ao médico. Doutor, estou doente. O que tem? Vamos ver. Faz isto, aquilo, como costumo hoje, não? Câncer no fígado. Tá. O médico fala, transplante. Doutor, não quero transplante. Estou falando de fato real. Depois cada um coloca as suas doenças quando vai ao médico, não? Porque para compreendermos como a gente tem que agir em relação a Cristo. Então vamos fazer cirurgia. Vamos cirurgia. Quer dizer, se não tivesse acontecido uma cirurgia, se simplesmente eu tivesse, como a gente a maior parte das vezes fala e confessa suas culpas, e pensa que vai com o sentimento de culpa, não existe perdão. É preciso vida nova. A nossa vida está infecta. A humanidade não quer admitir isto. Por isso que Jesus fala, eu não fui enviado ao mundo para condenar o mundo, porque o mundo já se condenou por si mesmo, quando escolheu o caminho longe de Deus. Antes de ontem, vi na Rede Vida, por acaso, uma frase de São Tomás de Aquino, que me assustou um pouquinho. Quanto mais o homem se afasta de Deus, tanto mais ele se aproxima do seu nada. Presta atenção. Quanto mais o homem se afasta de Deus, tanto mais ele se aproxima do quê? Do seu nada. Se eu me olhar dentro, então ou eu vivo em Deus, ou eu vivo no meu nada, vou para o meu nada. E aqui que entra o jogo que se chama religioso, de fé. É muito mais do que as pequenas coisas, né? Muito mais do que as pequenas penitências, dos pequenos jejuns. Quando você vai para uma cirurgia, você faz jejum total, não é pequeno jejum, não. Me falaram que depois da cirurgia, quando fiquei 2 dias sem comer, eu virei biruta, porque eu falei que não tinha dado comida, que estava com fome, já tinha comida. Entende? Então, veja bem. E por que isso? Porque, gente, nós estamos nos aproximando da Páscoa, o único acontecimento real também. Independente de todas as outras formas religiosas, que a gente chama de formas religiosas. Onde um homem que fala no Evangelho, como Moisés levantou a serpente no deserto, você sabe a história, não é? Moisés tinha subido na montanha, recebeu os 10 mandamentos, demorou um bocadinho. E o povo
Mas este líder que Deus mandou, nos abandonou, acho que ele não é bem amado por Deus, está perdido na montanha. Vamos fazer o quê? Fazer festa. E adoraram, fizeram o bezerro, deram todo o ouro deles para fazer o bezerro. E inventaram o primeiro carnaval. Foi lá no deserto que foi criado o carnaval. Vamos nos divertir. É porque o povo só consegue fazer isto para sair da sua opressão, tem que se divertir. E se divertir é sair fora do caminho normal da vida humana. E aí, morreram num dia 20.000 pessoas. Aí Moisés pediu para Deus: Deus, você me deu o povo, agora você está matando o povo que você me deu. O que eu faço? Tá bom, vou ter compaixão do povo. Coloca um pau lá no meio, coloca uma serpente, e quem olhar para aquela serpente será salvo. A imagem clara da cruz de Cristo. Quem olhar para aquela cruz será salvo. Mas por que olhar para a cruz? Para chorar? Para se compadecer? Ele já sofreu. Já sofreu. Nestes dias estava meditando mesmo, vem os pensamentos assim. Jesus se tornou o palhaço da corte. Acho que isto quase ninguém meditou, não é? Jesus morreu na cruz até heróico, sabe? Mas ser palhaço não tem nada de heróico. Batiam nele. Adivinha? Ele que conhecia o pensamento dos homens. Adivinha que te bateu? Vai em frente a Herodes. Faz um milagrinho para mostrar que você é filho de Deus. Põe a roupa vermelha. Você é rei? Esse aqui é vestido de rei, escarlate. Quer uma coroa? Vamos fazer uma de espinhos, bem bonitinha, se penetra dentro. Então, veja bem, e quem escolheu este caminho foi o próprio Cristo. Porque Deus tanto amou o mundo que enviou seu próprio Filho para que o mundo seja salvo. Eu recebi nestes dias um presentinho de Deus, me explicando, porque eu sou muito prático, muito simples, não? Que sempre para mim era um fato que Deus amava o mundo, mas ficava muito longe, muito distante, sabe? Não conseguia entender esse relacionamento. Aí me veio uma ideia. Mas quem criou o homem foi Deus. E ele quis se chamar de Pai. E ele é Pai. Aí pensei, eu não me fiz. Alguém me fez. Alguém me deu a vida biológica. E estas pessoas que deram a vida biológica para mim, trabalharam, suaram, lutaram para que eu pudesse crescer. Porque eles eram eu, a vida dos pais e nos filhos. E eles me alimentaram, a minha mãe me alimentou. Não com a sua própria carne, mas
com o fruto da sua carne, o seu leite. Quer dizer, ele me alimentou com o seu próprio corpo. Além de me alimentar quando eu estava no ventre materno, gente, ele me alimentou com o seu próprio corpo, com o fruto do seu próprio corpo. É a lei da vida. É a lei da vida. É por isso que Deus ama. Só por causa disso. Mas por que então? Por que então? Ele pensou no mundo. Por que pensou no ser humano? Porque o filho dele, e ele mesmo, Deus, se faria ser humano. E aqui que cai o problema. É aqui que a humanidade se perde. E aqui que a religiosidade vai para o espaço. Não existe religiosidade, gente, sem Cristo. Já naquela época, havia grandes discussões filosóficas. Hoje fazemos as discussões teológicas. Discutir o quê? Criamos os dogmas, fórmulas religiosas. Fórmulas religiosas. Mas, meu Deus, o que me diz uma fórmula? Desculpe a minha besteirame, o meu besteirame, desculpe a minha palavra, mas uma fórmula matemática me diz muito mais do que uma fórmula religiosa. Que com uma fórmula de química eu produzo alguma coisa. Com uma fórmula religiosa, a gente não produz nada. Então, o que é? É vida. E vida não é fórmula. Não é fruto do meu pensamento. Então, existe uma vida ou não existe? E como é que eu faço? Você dizia São Tomás: quanto mais me afasto de Deus, mais me aproximo do meu nada. Então não tenho salvação. Vou para o meu nada. E quem que pode me aproximar de Deus? Aí São Paulo fala claramente: por graça fostes salvos. Por graça fostes salvos. Alguém de vocês pagou para ser gerado no ventre materno? Não? Eu não paguei, não sei. Alguém de vocês pagou? Alguém de vossos filhos vos pagou para ser gerado? De graça recebemos tudo. E de graça nós recebemos a vida. E esta vida nós a encontramos em Jesus Cristo. Nós não olhamos mais para a cruz. Nós estamos na cruz. Ele está na cruz por nós. Por que ele está na cruz por nós? Porque naquele instante, quando ele gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Naquele instante, ele tinha entrado em comunhão. Com quem? Comigo, contigo,
contigo, com toda a humanidade, de todos os tempos. Então veja bem, todas as angústias, imaginem vocês todas as angústias que neste momento estão sendo no mundo. Hospitais, UTI, desgraças, guerras. Coloque todas as lágrimas, todas as angústias. Naquele instante, estava sensivelmente no coração de Cristo. Numa frase, São Paulo fala, Deus o fez pecado. Não é que Deus o fez pecado, porque aquele homem lá, gente, era Deus. Quem se colocou na cruz era Deus. Era a cirurgia necessária para que a humanidade voltasse a ter a comunhão com Ele. Eis porque olhar para a cruz, sim, no símbolo do deserto, foi olhar para a serpente e Jesus se recomeçou. Jesus se renovou. Assim como Moisés colocou a serpente no deserto e quem olhava era salvo, assim é preciso que o Filho do Homem seja levantado na cruz. Então veja bem, gente, existe uma lógica na vida de Cristo, como existe uma lógica na vida da humanidade. E depois fala São Paulo, em Cristo nós somos salvos. E a nossa vida, em comunhão com Cristo, entra finalmente naquilo que os hebreus esperavam como Jerusalém, como cidade, o templo. Entra finalmente no mundo novo, onde somente não haverá mais dor, pranto, angústia, divisões, ciúmes, invejas. Não haverá mais. Esta é a parte negativa. Mas haverá a parte positiva, que é o importante. É a famosa Jerusalém celeste, para onde o mundo caminha. Então aqui entra o nosso coração. O que você quer como desfecho da tua vida? Então não entra mais proibições, obrigações. Compreende porque eu falei para vocês que não é o problema da culpabilidade ou não culpabilidade. Todos somos pecadores, então não tem como. Entendeu? A luz veio ao mundo. E quem caminha na luz descobre aquilo que faz mal para a saúde. Você com uma doidade, não é? Mas vai ao médico e fala, minha filha, se você continuar comendo desse jeito, você vai acabar com a sua vida. Mas por que, doutor? Não tem nada. Eu me sinto bem quando eu como. É tão gostoso comer, beber. Tá, é gostoso. Mas você vai acabar com a sua vida. Será que o médico vai proibir as coisas ou vai cultivar a nossa vida? Então acaba as proibições por parte de Deus, porque parece que Ele está me proibindo as coisas. Ele simplesmente está cuidando da minha vida. Então, se você quer esta vida, se você não quer esta vida também, livre. Comamos e bebamos. Por quê? Amanhã se morre. É lógico. É justo que seja assim. E a filosofia de toda a juventude, não é? E não somente da juventude, também dos velhos.
comamos e bebamos, porque amanhã se morre. Então veja que há uma diferença. Quem tem uma esperança, uma certeza, esperança é certeza, daquilo que é a vida, daquilo que pode lhe dar a paz, daquilo que pode lhe dar a alegria, daquilo que pode lhe dar a plenitude, a realização total, não dos meus sonhos, mas do sonho de Deus. Não existem sonhos humanos. Existe o sonho de Deus, que não é sonho de Deus, que deve ser muito claro, muito real. Existe o projeto de Deus, a ideia de Deus, daquilo que deve ser o ser humano. E eu tenho que me perguntar, não qual é o projeto de Deus, quando se fala de vocação. O que será que Deus quer de mim? Que eu seja padre ou não seja padre? Que eu case ou que eu não case? Que eu seja agricultor ou que eu seja engenheiro? Vai tomar banho, pelo amor de Deus, vai. Se tem qualidade para fazer isso, faz. Essas são as boas obras nas quais nós temos que caminhar. Sabe o que é a estrada? Você caminha na estrada. Mas por que caminha na estrada? Porque agora temos carro, não vamos mais a pé, não é? Por que você anda com o carro dentro da estrada? Porque tem uma meta, não é? Você sair de casa, entrar, pegar a estrada para chegar aqui. É estrada. As obras que nós fazemos são o caminho. Mas para chegar aonde? Para chegar à plenitude da nossa vida, que é em Deus. Somente em Deus vai se realizar a existência humana. Somente em Deus. Esta é a vocação única, irrepetível de todo ser humano. Somente em Deus eu vou me realizar como pessoa. Gente, prestemos atenção. Como ser humano, nós temos este pedacinho de pele aqui, o desenho deste pedacinho de pele que se chama como? Impressões digitais, não é? Você bota lá no papel e aquilo é você. Identificável entre bilhões, bilhões e bilhões de seres humanos. Vocês já pensaram o que deve ser o nosso ser todo? Único, irrepetível no mundo. Me desculpe, estou olhando vocês, não sei se lá, mas acho que a gente não ama a própria vida. Não. A gente não se ama. A gente não se ama. Porque se contenta de coisinhas. Não ama a própria vida. Aí que é o projeto de Deus e os nossos projetos. É o máximo, nós usamos Deus para que nos ajude a realizar o quê? Os nossos projetos. Nós não pedimos a Deus a luz para nós realizarmos nele o nosso projeto, o projeto que Ele tem de cada um de nós. E em Cristo, em comunhão com Cristo, nós somos em Deus. Isto pode parecer um individualismo terrível, aonde muita gente pergunta, Frei, muita gente me fala, por um azar, por acaso, eu estou no mundo fazendo obras, tá, acho que agora parei, tomara, não sei, mas, não, os missionários são gente maravilhosa, o que faz uma freira de clausura que se reúne lá?
É Deus que está enclausurado desde a eternidade. O que ele faz? Ele é a maior explosão de vida para o mundo inteiro. É pela caridade que nos tornamos sociais. Então o cristianismo não é individual. É individual para que a pessoa se transforme, ou melhor, eu não vou me transformar, eu não vou me fazer, é Deus que vai me fazer. Ele vai me fazer. Para que Ele me transforme e Ele infunda, então não é nada difícil. É Deus que me faz. Então Ele infunda dentro de mim o que? O seu mesmo Espírito. E sabe vocês o que é o Espírito de Deus? Se chama amor. Quem ama dá a vida pelos outros. Não busca nada para si. Absolutamente nada. Mas este mesmo amor, gente, vem de Deus. Este é o anúncio do Evangelho feito em Cristo. Vida plena, vida divina, Jerusalém eterna. Não a Jerusalém que o povo procura, onde ainda, apesar dos anos, milhares de anos, você sabe o que é a tradução do nome de Jerusalém, não é? Jerusalém, cidade da paz. Imagina se tem paz em Jerusalém, não é? Cidade da paz. Será que Deus errou? Não. Ao povo Ele indicou até a vinda de Cristo a cidade. Aquela seria a cidade deles, onde no templo Deus habitaria. Com a vinda de Cristo acabou também o templo, porque o próprio Deus estava no mundo e o próprio Deus habitaria no coração dos homens. É Maria que fez este templo, que foi o corpo de Jesus. Este é o novo templo, único templo de Deus. E na Jerusalém Celeste, que será na cidade da paz celeste definitiva, de fato, não haverá templos. Por incrível que pareça. Não haverá igrejas góticas, não haverá esta capela, não haverá nenhum templo. Nem monumental, nem pobre, nem de favela, nem de catedrais. Será o povo de Deus, e Deus habitará com o seu povo. A cada um de nós a escolha, ou se aproximar de Deus, para nele se realizar, ou se afastar de Deus, para se destruir no seu próprio nada.